Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da cigana Macala, da tribo Romani do Brasil. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano e todos os inscritos do canal A Hora do Além. Eu sou a cigana Macala e passei para cumprimentar vocês e compartilhar mais algumas das experiências que nós passamos ao decorrer da nossa vida, né? E uma dessas experiências aconteceu com a minha mãe, quando ela era criança. Ela conta que no lugar que eles moravam, tinha um riozinho que eles costumavam, todo mundo lavava roupa, vasilha, essas coisas lá. Era um rio bem fechado, né? Assim, tinha muitas plantas aquáticas chamadas de taboa, que é uma planta que ela costuma fechar o rio praticamente todo, né? Então eles usavam só aquela parte mais rasa do rio que eles podiam lavar roupa, tomar banho, essas coisas. E o resto do rio era tudo cheio dessa planta. Então, assim, muito fundo, né? Água muito escura e não dava para ver nada e nem entrar lá. Aí ela conta que um dia, depois do almoço, foi ela e a mãe dela lavar louça no rio. Estavam lá lavando, né? Só tinha as duas lá, lavando, muito, muito bom. Ela tomando banho, a mãe dela lavando a louça. Aí, de repente, elas ouviram um barulho de uma pessoa que vinha quebrando essas taboas, né? Como se estivesse passando no meio delas. Aí elas ainda olharam, tipo assim, quem será que está passando no meio dessas taboas aí? Um lugar tão esquisito, tão estranho de passar, né? E aí elas ficaram olhando para o mato. Só escutou o barulho do mato quebrando, as taboas se mexendo, a água borbulhando e vindo, né? Aí eles imaginaram, deve ser um cavalo que está perdido aí na água, ou então um homem, sei lá, alguma coisa. E ficaram olhando. Aí, de repente, saiu das taboas um homem muito jovem, branco, com a pele muito branca, estava nu da cintura para cima, né? E diz que tinha um cabelo comprido muito negro, uns olhos verdes bem grande, uma boca pequena, bem feita, um corpo bem feito e uma face muito bem feita. E aí eles ficaram olhando assim, ele tinha os olhos puxados, verde, coisa linda, né? Eles falaram, gente, mas que homem é esse? E aí ele veio assim, se aproximando, né? Só que eles só conseguiam ver ele da cintura para cima, porque o resto, né, tá água escura, não dá para ver. E aí ele foi se aproximando delas, né, assim. E quando ele chegou bem mais perto, ele parou e ficou olhando para elas, assim, olhava para uma, para outra. Depois ele simplesmente virou para o lado para sair fora do rio, né? E foi saindo. Quando ele saiu, era uma cobra. Da cintura para baixo, era uma serpente, toda preta. E aí passou enorme. Passou assim, entrou na mata, foi embora quebrando o mato. E elas ficaram tão pasmadas, deixaram tudo para trás, a louça toda, e foram embora correndo e gritando. Na verdade, eles viram, né, uma criatura que a gente chama de nagual, que é metade homem e metade cobra. E assim, ele costuma ser muito tranquilo quando está sossegado, né? Simplesmente olhou para elas e foi embora. Agora, uma outra experiência que aconteceu também foi na época que meu pai era muito jovem, né? Ele conta, naquela época ele trabalhava como marcenaria, fazia de tudo, né? E então ele fazia caixões, porque naquela época as pessoas que faleciam tinham que fazer o caixão depois da morte da pessoa. Não era igual hoje que a gente compra o caixão pronto. Então, tinha uma senhorinha lá que era parente também, acho que uma tia, bisavó, e ela tinha um problema na coluna que ela ficou toda encurvada, totalmente torta, parecia uma bola, né? Ela não conseguia nem se levantar, nem se mover, nem nada. Então ficou na cama desse jeito. Totalmente envergada e não conseguia se mover. E aí ela morreu. Só que aí eles, né, no dia lá da morte que ela morreu, aí eles foram falar com ele, né? Para fazer o caixão para ela. E aí ele falou, mas desse jeito aí não tem como fazer o caixão não.
Porque como é que eu vou fazer um caixão desse jeito, né? A gente vai ter que desentortar ela. Chamou os amigos, né? Os companheiros lá, os primos deles, para poder tentar desentortar, né? Ela já estava falecida lá e tudo, e não ia conseguir fazer. E aí, segundo eles tentaram, né? Puxar, esticar o corpo dela para manter ela reta, para caber no caixão. Aí depois ele tirou as medidas e fez. Eles conseguiram fazer isso, eles desentortaram ela. Isso foi assim de manhã. Aí fizeram o caixão, colocaram ela, né? Mas tiveram que amarrar, porque a coluna dela, volta e meia, ficou meio torta ainda. E aí, tudo bem. Fizeram o sepultamento. Diz ele que quando foi 3 dias depois, ele começou a ser atormentado, né, por um espírito. Ele diz que chegava no quarto dele com uma bola de luz azul e parava bem em cima da cama dele e se transformava nela. E falava assim: eu vim para fazer com vocês o que vocês fizeram comigo. Vocês judiaram do meu corpo e não era para fazer isso, não era para deixar do jeito que estava. E aí ficava correndo atrás, essa bola, né? Ficava correndo atrás desses rapazes, ia na casa de um e na casa do outro, torturou todos os 3 que fizeram lá o trabalho de desentortar a coluna dela. Diz que ela ficou torturando esses rapazes por um bom tempo. Aí teve que chamar um padre, né? Para exorcizar, fazer um monte de coisa na casa, porque realmente a senhorinha ficou perturbando eles por um bom tempo. Ela estava reclamando a atitude que eles tiveram por ter desentortado a coluna dela, que ela não queria, ela que tinha que ficar daquele jeito mesmo. E aí ele conta essa experiência e até hoje ele tem muito medo dessa experiência. E aí ele fala que ele tem medo de ir para o mundo espiritual e encontrar com ela lá, porque ela ficou muito brava com eles. Outra experiência que aconteceu também foi comigo, quando eu era criança. A gente morava em tendas e viajávamos bastante, né? Então, quando a caravana parava, cada um tinha uma obrigação para fazer. No caso das crianças, era buscar água e trazer lenha para a fogueira. E eu lembro que a gente chegou nesse local por volta de 2 horas da tarde. Nós ficamos por ali brincando, nos divertindo e esquecemos da lenha, né? E aí quando era assim 5:30 da tarde, a minha mãe gritou: cadê a lenha? Aí foi aquele monte de criança correndo, né, pro mato buscar lenha, gravetos e tudo. Eu lembro que já estava assim meio no crepúsculo, né? E naquela noite ia ser noite de lua cheia, tanto que ela já estava até saindo lá na serra, muito bonita, grande, esbranquiçada, assim, maravilhosa. Tava lá pegando esses gravetos, né? E de repente eu vi um rosnado. Parecia um cachorro rosnando e ao mesmo tempo um porco grunhindo, tudo junto. E eu pensei, falei: o que é isso? E tô lá, continuei pegando meus gravetos. E de repente eu olhei assim pro chão, vi umas mãozinhas humanas, né? Aí eu levantei os olhos, vi que era uma espécie de cachorro, né? As mãos humanas, o corpo todo peludo, a carinha toda engrugida. E tinha olhos humanos, mas a cara de cachorro. Aí eu pensei, deve ser um lobisomem, né? E era um lobisomem, só que era um lobisomem filhote. Ele era pequeno e estava abaixado assim. Ficou olhando assim para mim, rosnando. E eu fiquei impressionada assim, mas assim, o susto foi tão grande que não cheguei nem a gritar. Eu só larguei as minhas lenhas lá, meus gravetos, e fui me afastando, e ele ficou rosnando assim, parado. E ele era assim, meio acinzentado, estava faltando pelos no corpo, que o lugar que não tinha pelo era humano. E o lugar que tinha pelo parecia um cachorro. Muito estranho, mas o que eu achei que foi interessante é porque ele, no caso, essa pessoa que virou esse lobisomem desde criança, então ele já virava, porque ele era pequeno. E aí isso me marcou muito. E outra experiência que eu tive também um outro dia atrás foi que aconteceu o falecimento de um conhecido nosso e nós fomos lá no local de velório, né, para cumprimentar os familiares e participar um pouco ali da despedida, né. Então, ao chegar ao local, tem várias salas, né, e todas as salas são usadas para velório. E no caso, a sala que estava esse nosso conhecido era bem mais para frente no corredor, e a gente seguiu no corredor.
E eu fui olhando, algumas salas estavam fechadas, outras estavam abertas, mais vazias. E tinha outro que tinha um velório também com bastante pessoas, e tinha uma outra sala que tinha um velório também acontecendo, só que só tinha uma senhorinha sentada ao lado de um caixão. E estava tudo enfeitado de flores ali, né? E só ela sentada lá. Eu fiquei olhando assim, aí passei. Aí nós fomos lá na sala, né, do nosso conhecido, tinha bastante gente lá, cumprimentamos as pessoas. Fiquei ali 2 horas conversando. Aí depois eu me lembrei dessa senhorinha lá do velório e voltei para cumprimentar, né, fazer uma visita. Aí quando eu cheguei lá, ela continuava sozinha, não tinha ninguém. Ela sentadinha ao lado do caixão. Aí eu imaginei, né, deve ser o esposo dela, ou sei lá, alguém muito querido, né, que ela estava lá, sentadinha, cabeça baixa. Aí eu cheguei, né, toquei nas costas dela, cumprimentei, sorri, ela sorriu para mim. E aí eu fui olhar dentro do caixão. Só que a minha surpresa é o seguinte, era a mesma pessoa. Quem estava dentro do caixão era a mesma senhora que estava sentada. E eu ainda olhei assim várias vezes para as duas, né? Aí ela sorriu para mim, pegou na minha mão e falou: muito obrigada por você vir me visitar, minha filha. Muito obrigada. Só você veio. E eu fiquei assim impressionada, né? Mas assim, eu me disfarcei ali um pouco, sorri, né? Peguei na mão dela, a mão dela era muito gelada. Tava muito fria a mão. E realmente era a mesma pessoa. Tanto que até a roupa que uma tava lá, que tava no caixão, e ela era a mesma. E eu fiquei muito impressionada, saí daquela sala, né, assim, pensativa, e fiquei imaginando, será que esse velório estava acontecendo naquele momento? Ou será que ele já tinha acontecido antes? E foi como um lapso no tempo, eu fui visitar de uma forma espiritual. Assim, eu no físico e a pessoa no espiritual. Fica meio difícil para entender, mas aconteceu, foi uma experiência bem marcante para mim esse aí, né? Porque o sentimento dela é que ela estava sozinha, tinha ninguém lá com ela. Então, isso acontece também muitas vezes. Então, queridos inscritos do canal, essas foram algumas das experiências que nós, povo cigano, tivemos, né? E eu sou muito feliz por poder compartilhar com vocês. Deixo aqui um abraço muito carinhoso do povo cigano para vocês. Opchá! Muito obrigado, Macala, por compartilhar o seu relato e de sua família aqui nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Por esse link vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer os membros do canal, todos os inscritos do canal, os amigos que sempre estão compartilhando, deixando like e comentando nos vídeos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias e também de quem está chegando hoje aqui no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.